Fala galera do curso técnico de radiologia. Hoje nós vamos para a nossa penúltima aula gravada e também aqui com vocês. Hoje o nosso tema é um pouco mais amplo. Nós vamos utilizar bastante o conhecimento que nós temos no nosso dia a dia e também no nosso interior. Vai ser uma aula bem mais ampla do que a própria proposta da saúde, mas ao mesmo tempo muito importante, muito interessante para cada um de nós. O comecinho da nossa aula, que são 4 temas principais, é a inteligência emocional. Você já ouviu falar sobre isso? Você sabe o que é isso? Então, a inteligência emocional ela está relacionada à habilidade tais como motivar a si mesmo e persistir mediante frustrações, controlar impulsos, canalizando emoções para situações apropriadas, praticar gratificação prorrogada, motivar pessoas, ajudando-os a liberarem seus melhores talentos e conseguir seu engajamento a objetivos e interesses em comum. Então, o campo principal da inteligência emocional, ela visa basicamente equilibrar o que é razão, o que é emoção. O que a gente pode fazer através da nossa emoção, como fazer com que os nossos objetivos eles sejam alcançados. E aí entra vários tipos de objetivos e várias formas de habilidades que a gente pode estar tomando. Então essas habilidades elas vão estar falando sobre o quê? Motivar a si mesmo. Você está motivado no seu trabalho? Você está motivado na sua vida? Como você pode utilizar aquilo que você já sabe para te motivar? E como encontrar novos recursos para poder motivar, mesmo não tendo o melhor cenário possível. Olha o nosso caso de pandemia. Será se você teve a inteligência emocional necessária para poder atravessar esse período de crise e ao mesmo ponto entender o que é importante para você e ir atrás do que é importante? Saber persistir mediante frustrações. Temos muitas pessoas que simplesmente travam diante de qualquer frustração, diante de qualquer momento bem mais complicado e difícil. Saber controlar os seus impulsos. Muitas vezes os nossos impulsos nos levam a fazer muitas atitudes impensadas e incorretas, tanto dentro do nosso trabalho quanto na nossa vida profissional e na nossa vida pessoal. Ajudar as pessoas a liberarem os seus talentos, a saber gerir, a saber comandar tanto a tua casa como o teu trabalho, naquilo que você é responsável. Tudo isso leva as pessoas que estão ao teu redor e a você mesmo a poder chegar ao teu objetivo final. Daniel Goleman, no seu livro, ele mapeia a inteligência emocional em 5 áreas de habilidades diversas e específicas. São elas: o autoconhecimento emocional, como você pode fazer para reconhecer um sentimento quando ele ocorre, quando reconhecer que você está com raiva, quando reconhecer que você está ansioso, aflito, com medo, animado, em êxtase, em prazer, como manter esse, como saber qual sentimento você está sentindo naquele momento, saber nomear, classificar, determinar cada tipo de sentimento que você está sentindo naquela situação. A próxima área é chamada de controle emocional. Ela é a habilidade de lidar com esses pensamentos e esses sentimentos que você já reconheceu e fazer com que eles sejam adequados a cada situação que você está passando. Então, como utilizar a raiva ao seu favor? Como utilizar a raiva para ser um combustível para você seguir em frente? Quando perceber que o êxtase ele às vezes nos leva a tomar decisões erradas. O medo também nos faz tomar decisões impensadas. Terceira área, automotivação. Como dirigir as emoções a serviço de um objetivo, que é basicamente utilizar o autoconhecimento para saber que emoção você sente, o controle emocional, como utilizar aquele sentimento, como lidar com aquele sentimento na situação e como fazer com que esse sentimento te leve a algo bom.
como é que essa emoção ela pode te levar a um objetivo. É essencial para manter-se caminhando sempre em busca. Então, sabendo conhecer o sentimento que você está naquele momento, como é que eu posso utilizar esses sentimentos para nos levar para frente? Para fazermos buscar novos objetivos, fazermos buscar novas maneiras de alcançar esse objetivo. A quarta área é chamada de reconhecimento de emoções em outras pessoas. A partir do momento que você conhece os seus sentimentos, você também pode mudar o teu olhar e saber o que o teu paciente está sentindo, o que o teu cliente está sentindo e a melhor forma de poder tratá-lo, a melhor forma de poder contornar situações difíceis. Quinta e última área, habilidade de relacionamento interpessoais. A gente já conversou um pouquinho sobre esses relacionamentos interpessoais na aula passada e a gente traz novamente aqui. Quando você reconhece o sentimento da outra pessoa, você sabe como lidar naquela situação com ela. Paciente que está muito nervoso, um cliente que está muito feliz, como tirar o melhor daquela situação. Essas são as 5 áreas do conhecimento do Daniel Goleman. A inteligência interpessoal, que a gente acabou de conversar agora, ela é uma habilidade de entender em outras pessoas o que as motiva, como elas trabalham, como trabalhar cooperativamente entre elas. Nós sabemos que uma equipe ela é formada de pessoas muito diferentes, de pessoas que às vezes não têm nada em comum, mas saber entender o que motiva aquela pessoa que não tem nada em comum com você, o que a motiva a fazer um bom trabalho, de que maneira ela trabalha, vai ajudar você a viver e a trabalhar de maneira cooperativa, tanto no teu trabalho como na tua casa. A inteligência interpessoal ela ainda passa por alguns pontos muito importantes. O primeiro deles é a organização de grupo. É uma habilidade essencial também da liderança que envolve iniciativa e coordenação de esforços de um grupo. A habilidade de obter o grupo, o reconhecimento da liderança e cooperação espontânea. Então, quando você tem essa capacidade de organizar grupos, de fechar grupos, de liderar grupos, isso faz com que você esteja utilizando a inteligência interpessoal, movendo aquele grupo de pessoas a um objetivo central. Próximo ponto: negociação de soluções. Esse papel de mediador, prevenindo conflitos, resolvendo conflitos, ela é extremamente importante para quem tem uma inteligência interpessoal bem ativada, bem protuberante, bem intensificada no seu ser. É bastante importante a gente frisar que esses pontos eles vão aparecer através de muito desenvolvimento sobre a inteligência interpessoal. Ela não nasce de um dia para o outro, não é algo instantâneo. A gente aprende todos os dias da nossa vida, até mesmo antes de morrer. Então, devemos utilizar todo esse processo da inteligência interpessoal para nos motivarmos a ser pessoas melhores, líderes melhores e profissionais melhores. Vamos falar mais um pouquinho de outros pontos. A empatia e a sintonia pessoal. Essa capacidade, ela é de identificar e entender os desejos e sentimentos das outras pessoas, respondendo, então reagindo de forma apropriada, de forma a canalizar todo mundo ao seu interesse, ao seu objetivo final. Então, com a empatia e essa sintonia pessoal, você pode até mesmo não gostar da outra pessoa, mas entendendo e identificando os desejos daquela pessoa, você consegue moldar a situação para levar a um objetivo melhor ou maior. Sensibilidade social. A capacidade de detectar e identificar os sentimentos e motivos das pessoas. É esse um dos últimos pontos lá que o Daniel ele coloca no seu livro. Você tendo a sensibilidade de entender o que o outro está sentindo, você entende os seus motivos e como segui-los, como canalizá-los. A inteligência intrapessoal é uma habilidade voltada para você mesmo. É a capacidade de formar um modelo verdadeiro e preciso de si mesmo e utilizá-lo de forma efetiva e construtiva. Resumindo, a inteligência intrapessoal é você conhecer a ti mesmo
e fazer com que esse conhecimento te transforme em um modelo verdadeiro para você mesmo e como seguir esse modelo de maneira efetiva e construtiva. Nunca se diminuindo, nunca se ofendendo, nunca se rebaixando. Segundo ponto que a gente vai conversar na nossa aula de hoje é um pouquinho sobre o marketing pessoal. É um ponto bem interessante e algumas pessoas podem achar até um pouquinho besta, porque são coisas muito óbvias que a gente vai comentar hoje que a gente como trabalhador esquece bastante. Mas vamos pensar um pouquinho aqui no que é o marketing pessoal. A gente já ouve falar tanto de marketing digital, de marketing de merchandise, de influenciadores utilizando marketing de produtos e marcas. Mas o que seria o marketing pessoal? Ele é um ato de um indivíduo ir modificando seu comportamento e sua forma de agir, visando um melhor posicionamento no mercado. Basicamente, resumindo isso tudo, marketing pessoal é a forma com que você se vende, com que você se reconstrói, com que você se modifica no decorrer do tempo para se tornar uma pessoa atrativa para o mercado de trabalho. E sim, a gente vai conversar bastante sobre o mercado de trabalho, porque afinal de contas todo mundo está num curso justamente para entrar no mercado de trabalho ou mudar a sua direção de trabalho. Um dos pontos que mais passam pelo cuidado pessoal é o seguinte: a aparência é o nosso cartão de visitas, então uma das principais coisas que a gente vai trabalhar são os nossos cuidados pessoais. Como é que você vai se vender um bom profissional, um bom trabalhador, um bom amigo, um bom familiar, se você não cuida de você mesmo? A aparência é o nosso cartão de visitas. Infelizmente, é a primeira coisa que você olha. Se lhe agradar, você continua, se não agradar, você vai embora. Claro que o que nós temos por dentro é muito mais valioso, mas o mercado de trabalho não vê isso à primeira instância. Então, o que é muito requerido para a gente quanto a cuidado pessoal? A linguagem ela deve ser correta, sem gírias, principalmente no seu ambiente de trabalho. Teu vestuário deve sempre estar limpo e passado, cabelo preso e cortado, unhas limpas e curtas, principalmente para gente que trabalha na área da saúde. Não é interessante ter unhas compridas na área da saúde, nem homens nem mulheres, justamente porque a taxa de contaminação passada pelas unhas é muito grande dentro da nossa área. Os dentes limpos, a barba feita, nem sempre precisa ser barba completa. Se ela estiver arrumada dependendo da empresa, tudo bem. Calçados limpos, manter sempre o bom humor e educação. Não estou pedindo para ninguém ficar rindo o tempo todo para todo mundo, mas seja educado acima de tudo. O que fazer, como fazer e por que fazer o teu marketing pessoal? Então, o que a gente deve fazer para manter um marketing pessoal muito bem aprumado, muito bem organizado? Manter as nossas habilidades e competências sempre alinhadas. O que a gente pode fazer com os nossos talentos? É saber primeiro se conhecer e entender aquilo que tem e depois aplicar isso para o mundo dos negócios, o mundo do trabalho. Como eu posso fazer com que as coisas que eu sei fazer de melhor, os meus talentos, eles floresçam, eles aumentem e eu posso utilizar isso de que forma no mercado de trabalho? Como é que eu posso me destacar dos outros, sendo um profissional único? Como fazer isso? Valores e personalidades. Como trabalhar e como eu vou me relacionar? Depois que eu já utilizei isso, beleza, já entendi o que eu preciso fazer. Como eu vou fazer isso? Como eu posso trabalhar e como eu vou me relacionar com as pessoas a partir do meu trabalho? E também nós devemos saber o porquê de estarmos fazendo isso. Quais são os nossos interesses? O que nos empolga? Quando a gente vai entrar no mercado de trabalho, a gente está simplesmente procurando dinheiro ou procurando algo que nos faça bem. Afinal de contas, a gente passa muito mais tempo no trabalho do que em casa, às vezes. O marketing pessoal ele passa por vários pontos específicos. Então a gente vai ver a autoimagem, os nossos objetivos,
quais são as nossas qualidades e como utilizar isso ao nosso favor, as estratégias para poder fazer com que os nossos talentos eles floresçam, um bom humor sempre, comunicação. A maioria das pessoas não gostam de ser atendidas ou estar em um local de prestação de serviço e ser atendido por uma pessoa mal-humorada, uma pessoa que não se comunica direito, uma pessoa fria. Então nós também temos que lembrar sempre da satisfação, tanto nossa como trabalhador, como do nosso cliente, a produção do nosso trabalho, se ela está adequada ou não. Às vezes a gente não trabalha direito por vários motivos, mas será se um desses motivos é justamente um desses pontos que eu acabei de comentar que está quebrado? Será se não é a nossa satisfação que não tem mais? Você não está mais satisfeito de estar naquele lugar? Se essa é a comunicação, se essa eu não tô mais afim, eu tô de saco cheio de tudo que eu tô vivendo. Então, devemos primeiro avaliar a nossa vida e avaliar os nossos interesses, nossas formas de aprendizado, nossa forma de comunicação, para depois, então, fazer com que isso seja levado ao nosso favor, melhorando o nosso marketing pessoal. Agora, galera, eu vou entrar no terceiro ponto da nossa aula. A gente vai falar um pouquinho sobre empregabilidade e atendimento ao cliente. O que é empregabilidade? A empregabilidade é uma capacidade de você se manter interessante para o mercado de trabalho. Mas isso não aconteceu do nada. Tem um histórico para essa história de empregabilidade. No passado, as pessoas eram contratadas somente pelo vigor físico. Se você tem vigor físico, força para poder estar naquele trabalho a vida toda, joia, é seu serviço. Se não, vai-te embora. O emprego, ele geralmente era para a vida inteira. Você começava muito novinho, você era carpinteiro, ou então você era armeiro, ou então você era um empregada doméstica, e ali ficava o resto da sua vida. A capacitação era feita ao longo do tempo, então você entrava sem saber de nada, como aprendiz, e ia aprendendo o teu ofício no decorrer do tempo, e a promoção era feita por tempo de casa, ou seja, quanto mais tempo você está lá, melhor seria a sua promoção, você iria subir de cargos dessa maneira. Com o passar do tempo, passou-se a observar o nível de conhecimento técnico, aqueles que são melhor preparados para então estar na sua melhor maneira, no seu conhecimento para poder estar naquele ambiente, estar naquela vaga. E atualmente, o nível de exigência passou a estar também focado na competência. Qual é a tua atitude, a tua aptidão e as tuas habilidades para aquela vaga. Então, às vezes, nós temos muito tempo de casa, temos vigor físico para fazê-la, fazemos há muito tempo, mas não temos atitude nem habilidade correta para aquela vaga. Então, a gente pode ser muito bem dispensado. E aí, gente, entra em termos do que as empresas querem hoje. Quais são as opções de empresa que a gente pode estar trabalhando? Quais são as opções de empresa que a gente encontra ainda no nosso dia a dia, na nossa cidade? Existem três tipos: uma empresa do passado, a empresa em transição e uma empresa de alto desempenho. Nas empresas do passado, pouca escolaridade serve para você entrar. A capacitação ela não é necessária e o tempo de casa é um fator essencial. Era justamente o que acontecia no tempo antigo. Então, pouco me importa o jeito que você é, só entra e trabalha. E se você fizer direito, vai ficar o resto da vida aqui. Só que eu não pago muito bem, mas pelo menos você tem emprego garantido. Em uma empresa de transição, o médio nível de escolaridade serve, ou seja, o ensino médio já está completo, já serve para você ter essa vaga. A capacitação ela é estimulada no decorrer do tempo, então você sempre vai precisar fazer cursos e cursos, e o tempo também conta. Então, o tempo que você está naquela empresa, ele conta para poder determinar promoções, ou então que tipo de cargo você vai assumir, então qual é o tipo de novas habilidades você deve empenhar naquela empresa. Já numa empresa de alto desempenho, a escolaridade ela é uma condição marcante. Se você não tiver uma graduação ou um curso técnico, você não consegue emprego, você não consegue conquistar a vaga.
Investe-se massivamente em capacitação. Então, existem empresas que as 2 primeiras semanas de contratação você tem que fazer um alto nível, um alto tipo de cursos de capacitação para poder depois desenvolver o teu emprego, a tua função na empresa. A ênfase em resultados independentemente do tempo. Então você vai ser promovido, você pode ter 3 meses, 4 meses, 5 meses de empresa e já é promovido em cima de uma pessoa que está lá 2, 3, 4 anos, porque a tua habilidade ela é melhor, a tua aptidão é melhor para a vaga na qual você está sendo promovido. Fica o questionamento para vocês: qual tipo de empresa você trabalha hoje? Questões que permeiam a empregabilidade. Como você está se preparando para os tipos de empresa que nós temos no nosso país? Você está fazendo uma graduação, tecnólogo, um técnico? Aparentemente sim, se você está assistindo essa aula. Os cursos complementares e extensão. Muitas vezes, não só o curso básico, técnico, graduação, tecnólogo, ele é diferencial. A gente tem que fazer cursos complementares, a gente precisa fazer cursos de extensão para melhorar o nosso conhecimento e nos mantermos sempre à frente dos nossos colegas que estudam conosco. Você tem que estar pesquisando sempre as formas de entrar na área. Então, se você quer entrar na área da saúde, quais são as formas de entrada? Concurso público, contrato. Quais são as formas? Como você acredita que vai poder entrar nessa área? E depois você precisa formar sua própria rede de relacionamento, chamada de networking. São pessoas que você já trabalhou, pessoas que você conhece, que garantem o teu trabalho, que te conhecem como pessoa, que podem te indicar para alguma vaga, para algum local. Então, essa rede de relacionamento e influência é chamada de networking. Características importantes que são muito visadas no mercado de trabalho: uma boa comunicação, o trabalho em equipe. Você precisa saber trabalhar em equipe e ser flexível. Ser flexível não é aceitar tudo tranquilamente, é você conseguir maleabilidade, entrar em uma flexibilidade de tempo, de disponibilidade. Nem sempre flexibilidade significa você trabalhar muito mais por menos dinheiro. Não é isso. É saber equilibrar os pedidos da empresa com os seus pedidos pessoais. Ter proatividade. Ser proativo. Tem uma frase que eu ouvi essa semana que é bem interessante e entra aqui 100% nesse ponto. Em uma empresa, você sempre tem que fazer 110%. O teu trabalho, 100% bonitinho, e um pouquinho a mais. Você ser proativo de alguma maneira, você se manter em evidência de certa forma. Ser bastante criativo e sempre ter responsabilidade. Trabalho dado é trabalho cumprido. Não quer dizer que você vai fazer de qualquer jeito, mas que você vai procurar artifícios de como fazer esse trabalho bem feito. É importantíssimo e um dos diferenciais mais importantes de todo o mercado de trabalho. Você precisa gostar do que você está fazendo. Se você faz alguma coisa empurrado, sem gostar, só pelo dinheiro, você pode fazer, você pode inclusive viver dessa forma, mas o teu trabalho ele não vai ser visto da maneira correta, ele não vai ser visto até mesmo por você de uma maneira satisfatória. E quem não trabalha satisfatório, não trabalha direito. A empregabilidade é a capacidade que o indivíduo então desenvolve de acumular e manter atualizada competências. Então eu posso desenvolver competências que eu não tinha antes e isso vai me garantir uma oferta de trabalho. Eu vou sempre estar interessante, eu sempre vou estar aqui a dispor do mercado de trabalho. Além disso, é saber manter e atualizar a sua rede de relacionamento e conhecimento de forma a ter sempre em suas mãos o projeto central da sua carreira. A empregabilidade ela sempre começa de um ponto muito importante: aonde eu quero chegar? Qual é o meu plano para minha carreira?
Depois que você traça um plano, obviamente que esse plano ele pode mudar no decorrer dos anos. Nós somos pessoas que mudam de opinião, de formas, inclusive até mesmo de oportunidades. Às vezes a gente escolhe uma oportunidade, a gente escolhe um caminho e como as oportunidades elas vão acontecendo e aparecendo, a gente pode mudar o caminho da nossa carreira. Mas quando você já tem um objetivo de onde você quer chegar, você consegue manter e acumular essas competências e rede de relacionamento. Então, pontos importantes para a empregabilidade: formação sólida e continuada, formação principalmente educacional, competência, vivência pessoal no exterior é um diferencial se você puder, se não, existem outras maneiras, existem outros tipos de intercâmbio que pode ser feito, flexibilidade e adaptabilidade, isso é muito importante, você ser adaptativo, você ser flexível, manter um bom networking, que é aquela rede de relacionamentos, ser um líder ou então ter momentos de liderança com proatividade e ter uma boa saúde física e mental. O que não é interessante para a empregabilidade? Falta de projeto profissional, você não saber para onde você quer ir na sua vida profissional. Carreira gerenciada pela empresa, então a empresa faz o que quer contigo e pronto, acabou, é isso. Longa permanência no mesmo cargo significa que você está acomodado ou que você não quer crescer. Conhecimento adquirido em função do cargo, ou seja, aprender fazendo. Você não ter, isso é importante, claro que é, mas que isso não seja a sua maior parte, que você só não aprenda dessa forma. Rede de relacionamentos bem limitadas, isso vai diminuir as ofertas de trabalho. Desinformação, individualismo e passividade. Pessoa que é muito passiva, ou seja, que deixa que os outros façam por ele, geralmente não cresce e não sai de um ponto específico da empresa. Hoje nós vamos finalizar o nosso tema com a comunicação eficaz e o que é uma boa comunicação. A comunicação é uma atividade administrativa que tem dois propósitos principais e os dois são proporcionar alguma coisa. Ou você proporciona informação e compreensão necessária, ou você proporciona atividades necessárias que promovam motivação. Então, vamos aqui. A nossa comunicação hoje, o meu principal objetivo é proporcionar informação e compreensão necessária para que as pessoas, ou seja, você que está me assistindo ou me ouvindo, possa conduzir as suas tarefas ou adquirir conhecimento. Enquanto que, dentro de uma empresa, a comunicação é importante para proporcionar as atividades necessárias que promovam motivação da tua equipe, cooperação dessa equipe e satisfação dentro dos cargos. Toda comunicação ela deve ser, sem exceção, ela deve ser clara, ela deve ser objetiva, transparente e sem julgamentos. Se você peca em algum desses pontos, automaticamente você não está sabendo se comunicar. Por quê? Às vezes a gente para de ouvir as pessoas porque elas começam a se comunicar de uma maneira incorreta. É preciso saber ouvir e reter informações e ter uma coisa chamada a escutativa. Você realmente ouvir o que a pessoa está te falando. Não simplesmente fingir que ouviu. Uma equipe é formada por mais de um tipo de personalidade. Devemos atentar ao tipo de comunicação eficiente para determinadas personalidades. Vou te mostrar agora 4 formas de comunicação que ela vai depender. Você deve utilizar as 4 sempre que possível e ela sempre vai depender do tipo de personalidade na qual existe na tua equipe, na qual a tua equipe ela é formada. Primeiro tipo de comunicação é a comunicação auditiva. As principais coisas e os principais verbos que nós vamos utilizar na comunicação auditiva são o seguinte: ouvir, falar, dizer, escutar, perguntar, dialogar, acordar ou desacordar, ou seja, entrar em acordo ou desacordo, soar, ruir,
entrar no ritmo, gritar ou urrar. Tudo isso é uma forma de comunicação, não estou dizendo que são as mais eficazes, mas nesse caso, principalmente gritar e urrar são as que a gente deve evitar. Na comunicação sinestésica, nós temos os seguintes pontos: sentir, tocar, conectar, relaxar, firmar, imobilizar, gerar tensão. O que deve ser isso, gente? São os pontos necessários para que as pessoas elas comecem a comunicar contigo. Existem pessoas que só entram verdadeiramente em um tipo de comunicação, ou seja, elas conseguem ficar motivadas quando elas sentem aonde eles devem chegar, quando elas se sentem bem na equipe, quando elas se sentem ouvidas na equipe, quando eles podem imaginar e tocar exatamente qual tipo de objetivo que a equipe vai alcançar. Na comunicação visual, nós devemos sempre mostrar, ver, olhar, perspectiva, mostrar as perspectivas e também criar essas perspectivas, esclarecer, apresentar, tudo isso utilizando bastante imagem, bastante letra, bastante totem, todos os artifícios da linguagem visual. Para esse tipo de linguagem é utilizado para as pessoas que necessitam ver, olhar. Elas não conseguem simplesmente imaginar, elas precisam observar para poder entender o que está acontecendo. E o último caso é a linguagem e a comunicação inespecífica. Nela a gente vai utilizar principalmente a internet. É um tipo de comunicação onde ele acontece tudo muito rápido e ao mesmo tempo você vai ter que entender todo esse tipo de comunicação de várias maneiras diferentes ao mesmo tempo. Então é perceber, tentar, entender, pensar, aprender, processar, decidir, motivar, considerar e mudar. Esse tipo de comunicação ela foi criada basicamente depois do advento da internet, onde a gente começa a perceber que é preciso, para poder se ter essa informação, várias outras informações ao mesmo tempo para poder montar um objetivo final. Por hoje é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema. Hoje eu fui um pouco mais rápido porque nós temos pessoas que estão apenas nos ouvindo, para não ficar ainda mais longo para eles. A gente vai continuar falando sobre esses temas lá no grupo do WhatsApp. Na segunda-feira a gente já tem uma avaliação e essa avaliação ela vai ser feita em uma maneira mais formativa. Eu vou conversar com vocês lá no grupo também. Beijo grande e até a próxima, gente. Até semana que vem.